Olá, meu nome é Mayanara Leal, estou estagiária do curso de Ciências Biológicas e estou aqui para dar mais uma aula para vocês sobre o reino plantar referente ao terceiro ano do ensino médio. Vamos lá aprender mais um pouquinho sobre as plantas? Reino Plantae, suas importâncias. Introdução. As plantas pertencem a um reino Plantae e são muito importantes para a manutenção da vida na Terra, pois todos os seres vivos dependem delas para sobreviver. Os vegetais foram os primeiros colonizadores do planeta Terra. Graças à sua autossuficiência alimentar, eles conseguiram conquistar o ambiente. É através das plantas que a vida no planeta se mantém. Bem, eles são os primeiros seres vivos que apareceram no planeta Terra, porque eles são os únicos que conseguem produzir seu próprio alimento. E é através dessa produção do seu próprio alimento que eles se tornam Definição. Os organismos do reino Plantae são multicelulares. Células são eucarióticas, eles são autossuficientes e também são autótrofos. Bem, o que é cada coisinha dessas? Multicelulares é quando um organismo é formado por mais de uma célula. No caso das plantas, elas são formadas por milhares de células. Elas são eucarióticas, porque elas têm um núcleo envolto por uma membrana plasmática. Além disso, a célula do vegetal, ele é diferenciado da célula animal, porque ele contém parede celular, contém organelas fotossintetizantes e também contém o vacúolo, que não tem na célula animal. Eles são autossuficientes e são autótrofos, ou seja, eles não dependem de outro animal e também produz o seu próprio alimento para sobreviver. Todas as células vegetais possuem celulose em sua parede celular, vacúolos e cloroplastos em seu interior. Classificação dos vegetais. Os vegetais são classificados quanto à presença ou ausência de flores. As plantas que não possuem flores e cuja estrutura reprodutiva é pouco visível são chamadas de criptogamas. E as plantas que não possuem flores e cuja estrutura reprodutiva é bem visível denominamos de fanerogamas. Por exemplo, criptogamas são aquelas plantas que não possuem flores, têm frutos, mas não têm flores. Como, por exemplo, a araucária, ela possui alguns frutinhos, aquelas pinhatas, porém, elas não têm flores. Já as fanerogamas são todas as outras plantas que possuem flores, como o pé de feijão, como uma flamboyant. Todas essas plantas que têm a rosa, todas elas são fanerogamas, porque sua estrutura reprodutora é bem visível, suas flores. As plantas também podem ser classificadas de outras formas, como por exemplo as briófitas, que são pequenas plantas avasculares, que vivem geralmente em ambientes úmidos, formando tapetes verdes bem volumosos, sobre pedras, tronco de árvores e também encostas de morros. Os exemplos das briófitas são os musgos, bem conhecidos, e os hepáticas. Elas não possuem sementes, são um exemplo de plantas criptogamas, pelo fato delas não possuírem sementes nem flores. Bem, essas plantas, esses musgos são bastante conhecidos por formar aquele longo tapete verde que a gente pensa que é grama, mas não é grama, porque a grama ela tem aquela folhinha curva e elas não, são pequenas plantinhas acumuladas, aglomeradas.
As pteridófitas são outro exemplo de plantas, de classificação de plantas. Elas são vasculares e não avasculares. Ou traqueófitas, ou seja, que não possuem tecido condutores, e criptógamas, ou seja, não possuem sementes, flores. Exemplos das pteridófitas são as samambaias. Elas são plantas bem conhecidas, plantas ornamentais. Por elas não são plantas formadas apenas por folhas. Elas não têm frutos, não têm sementes e elas também não têm flores. Elas pegam apenas, quando a gente vai fazer uma muda delas, elas pegam apenas por mudas. Não tem como a gente plantar elas. São muito utilizados como plantas ornamentais, diferem das briófitas, principalmente por causa dos tecidos condutores e na alternância das gerações. Ou seja, elas são diferentes das briófitas, porque as briófitas são tapetes verdes, parecidos com gramas, e as briófitas, elas são avasculares, elas têm tecido condutor. Já as pteridófitas, elas não têm tecido condutor. Outro exemplo são as gimnospermas. Elas são plantas terrestres que possuem sementes, mas que não possuem frutos. Elas não têm frutos. Isto porque as sementes das gimnospermas não são encontradas dentro de frutos, ficando expostos ou também chamadas de nuas. São exemplos as araucárias, os cedros, os ciprestes e os pinheiros. Esse é um tipo de planta bem do sul do país, do Brasil. Elas são conhecidas por serem árvores bem altas e ter aquelas pinhatas que a gente decora em Natal. Elas têm apenas um monte de sementes aglomeradas que não tem um fruto para recobrir elas, por isso que elas são chamadas de nuas. E elas são muito conhecidas, e, por exemplo, a castanha do Pará, ela é uma semente, e ela é também considerada um fruto, a gente come a semente, mas é semente, não é fruto. Bem, agora a gente tem as angiospermas. Elas são plantas complexas, elas representam um grupo mais diversificado de plantas. Elas contêm, em média, 250 mil espécies, ou seja, um grupo bem grande. As angiospermas ocorrem na maior parte do país, e podem ser encontradas em vários tipos de habitat, desde ambientes aquáticos até áridos. Bem, as angiospermas são aquele tipo de planta que possui todos os órgãos vegetais. Elas têm flores, elas têm frutos, elas têm semente, elas têm tudo. Então, são como a laranjeira, por exemplo, que a gente tem aí na nossa imagem. Ela tem todos os órgãos vitais. São a maior parte das nossas plantas são angiospermas e são encontradas em todas as regiões do mundo inteiro. Bem, a gente viu anteriormente que tem algumas plantas que são consideradas avasculares e outras que são vasculares. Agora a gente vai entender melhor o que significa cada palavra dessa. As plantas, quanto à presença ou ausência de vasos condutores, são classificadas em plantas avasculares e vasculares. As plantas avasculares são destituídas de vasos condutores da seiva, ou seja, elas não têm vasos condutores. Já as plantas vasculares, também chamadas de traqueófitas, possuem vasos condutores de seiva. Dentre os vegetais vasculares, há os que possuem sementes e os que não possuem sementes. Ou seja, além deles serem vasculares, eles podem ter
ou não ter, independentemente deles serem vasculares ou não vasculares. Bem, para concluir o nosso conteúdo de hoje, eu fiz esse mapa mental, preparei ele para vocês, e ele é um resumo de tudo o que foi visto nessa aula, para melhor entender o que foi explicado, para vocês terem com que estudar, uma forma mais rápida de rever todo o conteúdo, sem estar precisando ler e ouvir o slide várias e várias vezes. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham entendido tudo. Então, boa noite a todos e até a próxima aula. Tchau!